Boa noite. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nessa chuvosa sexta-feira. E a nossa irmãzinha chuva vai ficar por aí mais alguns dias. Não é verdade? Então, que abençoada seja para todos nós. E nós estamos aqui novamente numa sexta-feira, no nosso dedo de prosa sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogando ao Pai Celestial que nos ampare e nos abençoe, nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes você quer estar discutindo com alguém, né? Você quer se referir a uma pessoa de forma pejorativa, você fala, você é pobre de espírito, rapaz. Esse cara não liga para ele, não, ele é pobre de espírito. A gente fala isso como se nós falássemos uma coisa absurda, como se fosse uma ofensa, né? Aí você vai lá no Evangelho do Cristo e ele deixa claro, quando ele fala bem-aventurados pobres de espírito, né? Isso está lá em Mateus 5, 3. Então, o Cristo fala que bem-aventurados os pobres de espírito. E nós, na nossa ignorância, queremos ofender alguém chamando essa criatura de pobre de espírito. Vamos entender essa analogia? O que é um pobre? Pobre é o cara que não tem nada. Nada. Mora na rua, não tem uma casa, não tem um luxo, não tem um conforto, é desprovido de recursos financeiros. É um sujeito que nada tem de material. Nós vimos recentemente que a Prefeitura de São Paulo mandou colocar pedras pontiagudas debaixo de um viaduto para evitar que essas pessoas dormissem lá. Padre Júlio Lancelotti pega uma marreta e vai lá derrubar isso. Um homem de 70 anos de idade, um cristão verdadeiramente na essência da sua palavra. Então, olha só. O pobre não tem onde morar. Aí vai o padre Júlio Lancelotti lá e vai falar, não, vamos derrubar aqui, que aqui eles podem dormir. Ou seja, padre Júlio Lancelotti, nesse momento, estava sendo o que os Cristo chama de pobre de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? É aquele que a alma da pessoa não tem nada. Nenhum apetrecho, nenhum adorno. A alma não tem orgulho, não tem vaidade, não tem desejo de posse, não tem mágoas, não tem rancores. Ele já se despojou de tudo. Já abriu mão de tudo o que ele podia oferecer. Quando as pessoas mais intelectualizadas, quanto mais a pessoa se intelectualiza e deixa o crescimento moral de lado, ela se acha tão grande, ela se acha tão senhora de si, que ela acredita que acreditar em Deus é coisa de gente ingênua, é coisa de quem quer apenas um consolo, é coisa de quem quer simplesmente encontrar uma justificativa na vida. As pessoas, quando vão se intelectualizando muito e esquecendo da moralidade, esquecendo do viés da moral, vão se enchendo de um conhecimento tamanho, de uma conquista tamanha, que esquecem da sua origem, esquecem do seu nascimento, da sua criação, e esquecem o próprio Deus.
Há um poema lindo de Maria Dolores, intitulado O Irmão da Caridade, onde ele conta a história de Jonanquim. Um homem tão simples que amparou a todos. Não teve tempo de rezar, não teve tempo de aprender. E uma noite fria recebe um andarilho que pede amparo. Jonanquim vai e dá a própria cama para que ele deite, antes de dar-lhe o pouco de comida que tem, a manta que o cobre, e mesmo assim o enfermo lhe pede que o abrace com as suas chagas, com as suas feridas, para que ele se sinta com calor. E quando Jonanquim abraça, aquele mendigo se transforma na figura do Cristo. Eis aí um pobre de espírito, alguém que não tinha nenhum preconceito, nenhum senão, que não pedia referências para a caridade, para o auxílio. E nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, nos sentimos no direito de guardar mágoa, rancores, nos sentimos no direito de estarmos ofendidos, dodóizinho, machucadinho, me ofendeu, ai, como que eu sofro, ele me magoou. Mágoa é arranhão no orgulho. Quanto mais necessidade de perdoar você tem, mais ofendido você se sente. Quanto mais ofendido você se sente, mais orgulhoso você é. Simples assim. A ofensa o que é? É você receber alguma coisa aonde você acha que você não merecia. O dia que nós aprendermos que o outro também erra, e que nós merecemos tudo que a vida pode nos dar, que tudo que acontece com a gente é uma forma de merecimento, de aprendizado, a gente não vai se ofender tanto. A gente não vai ficar tão doloridinho. Aí nós vamos estar começando a perder as riquezas negativas de alma. Aí nós vamos estar começando a aprender a ser pobre de espírito. Porque nós carregamos ainda a ideia de que pessoa pobre é pessoa humilde. A gente carrega isso. Um sujeito andava perambulando pelas ruas de um reino e via o rei naquela opulência sua. E imaginava, quando morrer, os papéis vão se inverter. Quando nós estivermos no dia do juízo final, diante do grande Senhor, eu quero ver quem é rei e quem é mendigo. Porque eu sou humilde, ele não. Uma grande peste assola o reino e não é que arrebata o rei e o mendigo. E o mendigo se vê numa condição deplorável. E o rei numa condição fantástica. Ele se revolta mais ainda. Mas Deus não é justo? Eu sofri a vida toda. Por que eu estou aqui e ele está lá? Quando socorrido, ele foi esclarecido. O mentor dele falou, olha, é muito simples. Você, no seu interior, era arrogante e prepotente como um rei, e ele, na intimidade dele, era despojado como um mendigo. Simples assim. Não vamos confundir situação financeira ou situação material desfavorável com humildade e grandeza de alma. Porque você pode encontrar pessoas avarentas na pobreza e pessoas despojadas na riqueza. Você pode encontrar pessoas extremamente altruístas na riqueza e pessoas egoístas na pobreza. Tanto é que quando a mulher de Zebedeu levou seus filhos, os apóstolos, eu quero um à sua direita, outro à sua esquerda. Ô, minha filha, não é assim que não é por aí não é
Você tem que saber como é que a banda toca. Não sou eu que determino essas regras, não. É meu pai que preparou. Porque eles não podem beber do meu cálice, ou seja, eles não têm a envergadura moral para isso. E quem quer ser grande lá em cima, seja pequeno aqui embaixo. Mas não é para ser falso humilde, não, tá, gente? Tem uma quadrinha do Cornélio Pires que eu guardei tem muitos anos. A humildade é uma flor bendita, criada na luz do bem, que a gente perde logo quando acredita que tem. A humildade é uma conquista diária e você não percebe que está conquistando. Você tem que parar. Por exemplo, que é uma primeira lição, eu não consegui ainda. Se alguém conseguir, me avisa. Comece a não guardar mágoas. Ponto. Olha no teu psiquismo e vê de quem eu não gosto. Francisco de Assis falou uma vez que você só entra no céu quando não tiver nada na terra da qual você não goste. Aí nós estamos falando quiabo, jiló, berinjela, sogra, cunhado. Tem que gostar de tudo e de todos. O que você tem de mágoa dentro de você? Porque a mágoa é um veneno que você toma esperando que o outro morra. A hora que você começar a desatar esses nós, você para de vibrar negativamente por alguém. Quando você está vibrando negativamente por alguém, os teus chakras estão vibrando em sintonias negativas. E a energia negativa que você está mandando está ficando um pouco na tua aura. Está ficando ressonância. Está ficando resquício. A hora que nós entendemos que a mágoa é um malefício para nós e que o perdão é uma dádiva muito mais para quem dá do que para quem recebe, quando ele é verdadeiro, sincero, que o perdão verdadeiro é o esquecimento total do delito cometido. Será que nós temos condição? Eu vou confessar para vocês que eu acho muito difícil perdoar. Ai, mas vocês não imaginam a quantidade de nozinho que eu tenho atado aqui dentro. E desatar esses nós não é fácil. Nós não conseguimos nem desculpar, nem tirar a culpa da pessoa, que o perdão é diferente da desculpa, né? A desculpa, você vai tirar a culpa da pessoa. Ah, tudo bem, um momento negativo, ele não era capaz de fazer aquilo. O perdão é mais profundo. Perdão, você sabe que ele é capaz de fazer, sabe que ele pode fazer de novo, e mesmo assim você o perdoa. E isso é ser pobre de espírito. É não ser capaz de ser magoado. É não ser capaz de magoar. É não ser capaz de se sentir especial, de se sentir grande. É se sentir e se fazer pequeno. Servir o Cristo na sua intimidade. É saber que você está no lugar certo, com as pessoas certas, e viver o Evangelho de nosso Senhor. Será que é fácil? Não, não é. Sabe por que não é? Porque nós ainda somos muito ricos de alma. Nós temos tesouros dentro de nós. Somos donos de um orgulho, de uma vaidade. Somos donos de um rancor. Ainda temos muito o que perder. Muito o que eliminar dentro de nós. Tesouros que guardamos por séculos. Escondidos no nosso eco mental. Aí vem o Cristo e fala, olha, você tem que se assemelhar a essa criança. Como assim, mestre? É, meu filho. O coração puro dos pequeninos é o que me agrada. Criança não guarda mágoa, você xinga porque ela está rindo com você de novo.
Coleguinhas brigam, nunca mais quero te ver. Até dali 10 minutos. E o Cristo coloca isso para nós de uma forma tão clara. O que será mais agradável a Deus? Um arrogante intelectual que não admite a sua própria existência, não sabe do que acontece? Ou um ignorante, desprovido totalmente de qualquer sentimento negativo de alma, com o coração aberto para amar o próximo? Mas nós temos intelectuais também que fazem um grande serviço e não aceitam nada em troca. Albert Sabin foi um exemplo disso. Aquele cientista físico inglês que, eu acho que é Stephen Hawking, né, se não me falha a memória, que teve ela, né, esclerose lateral amiotrófica, e que disse que somente aceitando a existência de Deus poderíamos entender a grandeza e a origem do universo. Então, meus amigos, ser pobre de alma significa desprovido de sentimentos negativos, desprovidos de sentimentos que nos prendem aqui, desprovidos de orgulho, de vaidade, de egoísmo e de quaisquer outros sentimentos que prendem a nossa alma a situações. Pobre de espírito é um espírito sem vícios, sem mazelas, sem teias de aranha. Qual é o seu principal foco de vida hoje? O que te prende neste planeta? Qual é a tua âncora? Somos filhos, marido, pais, posses. Eu nasci financeiramente bem colocado. Então eu estou legado ao umbral? Não. Desde que você tenha o dinheiro e não o dinheiro tenha você. Não há nada de errado em ter bens materiais. Não há nada de errado. Desde que você entenda que os bens materiais são meios e não fins. Entenda que tudo que você tem vai ser te tirado. Esteja disposto a perder. Isso é ser pobre de espírito. É dar valor naquilo que realmente importa, que é o quê? A grandeza moral do ser. A forma com que vamos nos encontrar depois do nosso desencarne. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho muito medo do que eu vou encontrar, porque eu sei dos monstros que eu carrego na alma e como é difícil domesticá-los. Muitas vezes a gente faz o que não quer, fala o que não quer, não faz o que precisa e não fala o que deveria. E isso realmente me incomoda profundamente. Minha alma ainda é rica, muito, muito rica. Estou muito distante do que o Cristo coloca. Mas eu estou tentando, assim como você. E nós vamos conseguir, porque nós temos a eternidade inteira pela frente. Quando o orgulho e a vaidade estiver falando alto, a vida vai te dar uma rasteira e vai te ensinar a ser mais humilde. Aquela história, né? Você sabe com quem está falando? Não funciona, meu filho. Não funciona. A nossa autoridade é moral e tem que ser conquistada passo a passo. Portanto, se a vida está te colocando numa posição de servir, numa posição submissa, subalterna, você tem que aprender. Você tem que aprender a ser humilde. Se a vida está te colocando provações financeiras, você tem que aprender. Aprender a desapegar. Pior do que rico avarento é pobre avarento. Não é verdade?
Então, vamos empobrecer nossa alma. Vamos nos despojar de tudo aquilo que não nos fará crescer, que não nos fará nos sentir cada vez mais próximos do Cristo. Não leve desaforo para casa e nem para lugar nenhum. Simplesmente perdoe. Não se sinta ofendido. Não se sinta melhor, porque nós não somos. Somos filhos de Deus numa caminhada. E essa caminhada não é fácil. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão os céus. Só tem condições de volitar para cima, para os céus, as almas leves. Sejamos despojados e leves. Que Jesus nos abençoe. Nos encontramos na próxima sexta-feira. E caso você queira um estudo, me acompanhar no estudo do livro Céu e Inferno, na terça-feira às 20h, nós vamos estar por aqui. Que Jesus nos abençoe. E lembrando que eu vou responder aos comentários depois da live, porque a vista já não me ajuda a ler. Um beijo carinhoso. Que Jesus nos abençoe. Daqui a pouco vem o Fred, depois tem o Evans e depois volta o Frederico. Um abraço e bom fim de semana.